E você pode pensar assim, né? E se o meu filho for totalmente diferente, se não parecer comigo, ou se ele tiver algum problema, algum tipo de deficiência, alguma limitação, como é que vai ser isso, né? Eu acho que da mesma forma, eu acredito que da mesma forma que há o mito da figura materna, também há o mito do filho perfeito, né? É muito comum a mulher engravidar e ficar pensando em como será esse bebê, né? Se vai se parecer com ela, com o marido, se ele vai gostar das mesmas coisas que eles gostam. E aí pode ser que no momento que a criança nasça, ela se mostre totalmente diferente dessas expectativas do que você como mãe imaginou. E aí pode ser que nesse momento a criança mostre que tem algum tipo de problema, algum tipo de deficiência, e aí você vai precisar aprender a lidar com essa frustração e aceitar esse filho, essa filha, do jeito que ele é, do jeito que ele se apresenta para você. Isso não é um processo fácil, é difícil. Na clínica, eu já atendi crianças com algum tipo de deficiência ou limitação para fazer o psicodiagnóstico, né? E era muito comum eu perceber que a criança estava tranquila, sabe? Que ela estava bem emocionalmente, apesar da limitação. Que aquilo não trazia tantos prejuízos assim na vida dela, assim, sabe? Claro que tinha a questão das adequações que essa família tinha que fazer, mas eu não percebia assim tanto sofrimento das crianças, né? Eu percebia que era mais os pais com dificuldade de aceitar aquela limitação da criança e aceitar que todos aqueles planos que eles tinham na cabeça para essa criança, referente a estudos, de ver o filho trilhando uma carreira de sucesso, ou assumindo os negócios da família, ou fazendo os mesmos esportes que ele fazia, que ela faz, que isso tudo ia ser muito diferente, né? Às vezes o atendimento era muito maior para os pais do que com as crianças em si, sabe? E aí era dado o psicodiagnóstico, né? Era dado para a criança, era dado para os pais, perdão, o resultado, né? E eles não aceitavam, era difícil os pais aceitarem, eles tinham muita dificuldade de aceitar. Era comum esses pais, inclusive, já terem procurado vários profissionais antes na tentativa de um diagnóstico diferente, sabe? É mais fácil para esses pais, né, às vezes, né, para você pensar que todos os profissionais estão errados, que não entendem o que seu filho tem ou o que você passa com esse filho, do que admitir aquela realidade que é totalmente diferente do que você imaginava para o seu filho, para sua filha, para essa relação que vocês têm. Na clínica, eu acredito que a criança que tem algum tipo de problema precisa sim de acompanhamento, mas muito mais importante é que esses pais busquem um acompanhamento psicológico para eles também, tá? Porque não é fácil, mesmo se você está passando por isso, não é fácil você lidar com essa frustração, por mais que tenha muito amor envolvido, tá? Isso não quer, essa frustração de forma nenhuma significa que você não ama o seu filho, não é isso, né? Então assim, eu sempre percebo um sofrimento muito maior dos pais do que na criança, sabe? E não é a limitação, não é pela limitação, mas e é engraçado que a criança às vezes ela tem um sofrimento em relação a isso, mas não é pela limitação em si, é por ela perceber às vezes que não consegue atender a expectativa desses pais. Ela ficar frustrada por perceber a luta e a frustração desses pais, sabe? Essa peregrinação que às vezes acontece em vários especialistas, enfim. Então, se você é mãe de uma criança com algum tipo de limitação, se você percebe em você um sofrimento, né, por conta de uma criança que é muito diferente de você, né, ou não só às vezes por conta de uma deficiência, às vezes até por questões comportamentais mesmo, ou de uma dificuldade de se dar bem com essa criança, busca uma terapia para você lidar com essa questão, com esse fato do filho que é totalmente diferente do que você idealizou, com mais leveza. Isso é possível.